Eu gostaria, então, de chamar a nossa grande escritora Marisa Timpone, agradecendo a gentileza de dividir esse tema tão importante conosco. Eu, assim, tive assim, a honra de estar aqui hoje para apresentar a Marisa, mas eu conheço o currículo dela. E sempre estou pedindo, Marisa, diminui um pouquinho, Marisa, enxuga um pouquinho, mas ano a ano esse currículo dela cresce estrondosamente. Então, 5, né? Mandou 5 para mim. Olha só, a Marisa é um nome que dispensa apresentação, vocês sabem, né? Professora universitária, escritora, pesquisadora dos escritores de Juiz de Fora, pesquisadora da obra e vida de Murilo Mendes, tem vários livros publicados, lindíssimos, belíssimos. Eu vou destacar esse aqui que eu sou apaixonada. Cadê ele? Está aqui, ó. Ele caiu. É. Eu sou apaixonada por esse livro. Esse livro é encantador, gente. Ela trouxe 2 para o sorteio. Ele equivale ao quê? Ao catálogo de arte. Vocês vão se deliciar. Quem ganhar, vai ganhar um presentão, né? Ela é membro da Academia Juizforana de Letras e da Liga de Escritores, Ilustradores, Autores de Juiz de Fora. Participou de diversos congressos, encontros, eventos literários no Brasil e no exterior. Marisa, querida, tê-la conosco é um grande prazer. Boa tarde a todos. É sempre um prazer imenso participar do Café com Poesia e Arte. Eu sempre ressalto essa última palavra. E desde o início, desde a fundação com Café com Poesia, eu participei de todas as edições. E dessa vez, com quem? Com um poeta a quem dedico há muito o meu tempo, livre, não livre, comprometido, não comprometido, ou seja, Murilo Mendes é um companheiro diário. E hoje, depois de muitos anos, há mais de 50 anos que eu venho falando isso, né? Hoje eu trouxe para vocês, eu comecei de uma forma até um pouco assistemática. Eu, como professora de literatura, conheço as normas, sei como deve ser montada uma palestra, mas comecei esclarecendo o título de uma forma descontraída. Ainda mais que eu tenho ao meu lado uma muriliana convicta, que é a Maria Helena. Ela tem um texto belíssimo sobre Murilo Mendes, que eu aprecio demais. Prefaciado por mim, eu tenho que apreciar mais do que nunca, né? Porque é merecedor. E aqui nós temos pessoas que eu sei que conhecem Murilo, que já leram Murilo. Rogério, que está aqui na minha frente, é um deles, não é? Lá no fundo, o amigo muriliano novo, eu falo que eu vou passar para ele o bastão, o Wagner Lacerda, que está lá no fundo, que entrou agora na Academia Juizforana de Letras, na cadeira do Murilo Mendes, que já pertenceu a Creuza Cavalcante, que me levou para a academia, não é? E há outros murilianos, eu não vou fazer a nominata, porque sempre a gente corre o risco de errar, esquecer, mas só quero fazer, como sempre, o meu agradecimento e dizer que percalços acontecem. Eu quase que não teria o pendrive para aqui hoje, porque apagou tudo ontem à noite lá em casa. Eu fui à rua hoje cedo, comprei um pendrive novo e fiz outra leitura. A vantagem que são tantos anos que ainda hoje existe o processo do copia e cola, né? Então eu andei umas coisas copiando, colando para trazer. Mas obviamente que todos são os estudos que eu venho fazendo. O primeiro ponto, desculpa.
quero mostrar para vocês, esse é um Murilo pelo Guinhar. É um Murilo que nós temos no Museu de Arte Murilo Mendes, que foi prêmio Viagem, que é muito importante que esteja figurando, veja quem? Ao meu lado. Imagina, eu estou aqui porque eu estou na sala que recebeu o meu nome, é a sala de pesquisa Leila Maria Fonseca Barbosa e Marisa Timpone Pereira Rodrigues, do MAM, do Museu de Arte Murilo Mendes. Me honra muito ter esse crédito. Hoje eu sou conselheira, sempre fui conselheira do MAM, fundadora, batalhadora, que serei enquanto estiver aí com a possibilidade de raciocinar, né? Porque trabalhar com Murilo Mendes não é uma tarefa das mais fáceis, tá? Para começar, eu vou solicitar ao Márcio, para pôr bem baixinho para a gente, o que eu vou ler e vocês vão ouvir. Murilo Mendes responde alguns itens do questionário Proust. Ouvindo Mozart, vamos ao questionário. Qual é para si o cúmulo da miséria moral? Explorar a miséria alheia. O seu ideal de felicidade terrestre. Ver progredir a fraternidade entre os homens. O seu músico favorito? Quem? Mozart. Agora falando naturalmente. O que mais detesta no homem? O servilismo, a incapacidade de indignar-se. A sua divisa, poesia e liberdade. Bem, só poderíamos começar por ali, não é? E Mozart nos inspira a ler a epígrafe dessa tarde, que está em italiano, porque o último livro do Murilo Mendes publicado foi em italiano. Ele já não estava vivo, foi hipótese, tá? E alguém aqui lê italiano? Que possa ler para mim? Ou queira ler para mim? Senão vai na voz da Marita. Bem, eu sou Timpone, não? Marquei. Amo prima di tutto la libertà, la donna, il dialogo, la musica, le galassie, la Pietrovali, il teatro fuori del teatro. Então, esse é o poeta que amante de toda a liberdade. Você viu anunciando pelo questionário Proust? A mulher, tu és mulher, o quinto elemento posto para o poeta, além dos outros 4 elementos, é o diálogo. O seu texto dialoga tanto que ele chega a fazer, que frase? O diálogo da palavra com imagens, que está no livro Invenção do Finito. O livro que ele trabalha, vocês vão ver o trechinho hoje só do Dorácio que eu trouxe, mas que trabalha os clássicos da pintura universal. Le galassie. Veja alguém que tem essa noção do todo, da galáxia, do mundo. É alguém, na verdade, que investe no homem. E na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei o homem como sendo o centro da sua poesia, a humanidade. Ele é um poeta humanista. La Pietrovali, óbvio, toda essa magia, né, Rosângela, da Pietrovali. Elle ne se sert la Pietrovali, je vais dire en français, pas d'italien. E a Pietrovali é que vai trazer o mistério, não é? E a pedra está presente em vários poemas. Outro dia eu falei da pedra no João Cabral de Melo Neto. Outro dia eu falei da pedra no Drummond. Pedra, concretude, não é?
que entre com força, assume o risco. É isso que o poeta nos traz. Il teatro, fuori del teatro. O teatro fora do teatro. É isso que, como professores, estudiosos, artistas, fazemos todo dia. Se precisar de dançar, dançamos. De cantar, cantamos, porque somos artistas. Esta é a arte do poeta que eu estou trazendo aqui hoje. E o nosso poeta é Murilo Mendes. Eu fiz algumas considerações, já disse que eu fugi à norma, eu sei disso, eu sou professora também de norma técnica, mas vejam bem, considerações da forma de prefácio, digamos que eu espécie de prefácio que eu fiz, tá? Sobre o porquê, e por separado, que eu estou perguntando ao mesmo tempo, daí excetuado, e com o artigo antes, o porquê do título As Artes de Murilo Mendes. Por que as artes de Murilo Mendes? Então vejam bem, as artes de Murilo Mendes. Por quê? Por ser de um escritor poeta, que diz em seu livro Discípulo de Emaús. Esse livro, gente, vocês estão com uma amostra na mão. Eu trouxe os aforismas, ou aforismos. Normalmente se usa o termo aforismo, essa forma breve. Nós que temos trabalhado com poemas minimalistas, os aforismos são minimalistas, tá? E eu trouxe para vocês o que do Discípulo de Emaús, no aforismo 62. Esse aforismo marcou meu projeto como muriliano. E vejam bem, prefiro a nuvem ao ônibus. Aí eu digo, explico melhor. Quem me falou esse aforismo? Margarida Salomão, que me iniciou em Murilo Mendes. Ela e o Gilvão Procópio Ribeiro foram os meus iniciadores dos ritos vestibulares dos eros murilianos. Tá? Essa frase que eu citei é do Murilo. E vejam bem, meu primeiro contato com Murilo Mendes nasceu no curso de letras da UFJF, nos anos 80, já em estado de encantamento por ter estudado sua obra com esses mestres, com Gil e com a Margarida. Margarida até mandou hoje para mim, eu não li, mas posso ler depois, ela mandou uma justificativa por que ela não está aqui hoje. Ela viria. Ela não perde normalmente alguma coisa que estou fazendo. Ela é fiel, né? E com o Gil, o Gilvan, né, o Wagner? É o Gil, nasceu uma curiosidade muriliana que me assaltou e me assalta sempre. Citei Murilo. Vejam, ver coisas, isso aqui eu tirei de um livro importantíssimo do Murilo, que é A Idade do Serrote. É um livro que é de memórias, que ele fala de Juiz de Fora, e fala muito do olhar, do ver. Olha, ver coisas, ver pessoas na sua diversidade, ver, rever, olha o ato repetitivo da construção, como se faz. O olho armado, essa expressão muito importante na obra do Murilo. O olho armado me dava e continua a me dar força para a vida. O que é ter um olho armado? É um olho preparado para ver, para ler, para sentir. Vocês vão ver como que é essa questão desse poeta poliédrico, de multifaces, que tem esse olhar. Com a Margarida, aprendi o quê? Entre muitos ensinamentos linguísticos, que também fazem parte para o estudo da literatura, não é? E literários, o disco. Prefiro a nuvem ao ônibus. O que é preferir a nuvem ao ônibus? Não é? Será que é uma atitude elitista? Não é. Preferir a nuvem ao ônibus é o desejo onírico de ver o mundo. O desejo de sonhar, de construir e para além. Isso o artista pode.
Daí a gente dizer, a literatura cura, né, Rosângela? A literatura pode, nos auxilia, porque ela nos permite o onirismo, o sonho, e para além. E um dos paraléns que o Murilo fez foi ir para além do Rio Paraibuna. Saiu daqui, foi para a Europa, construiu sua carreira na Itália, Portugal, viajou pelo mundo e ficou esse nome que sabe-se dele, mas talvez pouco da obra dele. A obra dele é até pequena, vejam aqui. Eu tenho que mostrar porque é tão fascinante. Eu estou nesse livro, a obra dele está aqui. São 1.810 páginas. Tá? Mas, de letrinha pequenininha, que eu mantive aí para vocês, que eu fiz xerox para vocês verem onde está esse versinho que eu tirei para vocês. Tá? E outra coisa, no mestrado da UF, eu fui a primeira aluna a defender a dissertação de mestrado. Foi sobre quem? Murilo Mendes, naturalmente, não é? E o querido professor Domingos Proença Filho, ele estava na presidência da Academia Brasileira de Letras e me recebeu honrosamente para eu entregar a ele este livro que hoje eu vou sortear vários deles para vocês, que é o Processo de Invenção na Busca da Liberdade, uma leitura crítica da poética de Murilo Mendes. Só o título já falei o livro, né? Porque esse título é muito grande. A Rosângela me disse quando leu, adorei. Outros também falaram, Denise também, né, Denise? E eu acho interessante você saber que aqui nesse livro eu trabalhei todos os livros de Murilo Mendes. Tá? Então, eu vou sortear para vocês, né, Maria? Já ganhou, assim. Pronto. Eu furei o esquema, hein? Eu quero fazer dedicatório. E por quê? Com o Domício, o Domício é um poeta imenso, não sei se vocês sabiam, que além de crítico, de professor, ter trabalhado com estilo de época, uma vida, marcou a história do ensino de literatura no Brasil. Nós tínhamos, por uma vertente, Antônio Cândido, com a vertente política. Eu sou também da linha da USP. Mas, por outro lado, Domício, sendo da linha da UF de Niterói, ele é ótimo, porque ele nos ensinou a trabalhar os estilos de época, desde lá da literatura colonial até a literatura pós-moderna. Isso é muito importante. E ele me ensinou a ver a invenção, a busca da liberdade do poeta. Como que era isso? Era intricado para mim, porque, gente, há poemas do Murilo que você, na quinta vez que você lê, você ainda tem dúvida. Mas, depois que você entra nesse meandro da invenção, né, Maria? Aí é outra conversa. Aí você entende. Você viaja com o poema. Daí até hoje, passado meio século que eu estudo Murilo Mendes, eu descobri a arte de Murilo Mendes. E por quê? Por que a arte muriliana? Por quê? O que eu primeiro pontuei? Ele cria palavras pela aproximação sonora, como palavras inventadas em forma de tandem. Eu sempre cito esse texto porque tandem é uma bicicleta de 2 rodas e que na primeira roda é que vocês vão identificar alguma coisa no poema que vocês vão reconhecer. De resto, você tem que entrar no ludismo, como uma criança. Viver essa arte solta, inventiva. Olha o que ele fala. Ardempra neclausis, bisdrômia na gevolt, não sei se eu sei todo de cor, há muito tempo que eu não falo. Bisdrômia na gevolt, canesto fatapeço, evêmera valverte, verdúmetro delius. Lá no final vem todos, depois ele fala, vercálbero, estou brigando agora, ó, vercálbero tanélia, xisperbero,
vindicta, zedova percômelo. Eu estou representando o poema. O que vocês identificam nele? Passivo de dizer, eu estou vendo isso aí. Uma criança de 7 anos me falou isso no projeto Murilo Mendes vai à escola. Fiquei encantada. O que tem nesse poema? Dentro do necrose, vou fazer um destaque. Bis domina que fonte. Muito bem, o alfabeto, né, Dani? Ele cria o poema, ele recria o alfabeto. Esse é o alfabeto muriliano, da Bisdomina que fonte, da Fanesco para Fanúria, não é isso? Esse é o seu alfabeto. Também, por esgotar o sentido da palavra, por usá-la em múltiplos significantes, inclusive até erotizante. Ele trabalha muito esse lado de erotizar. Inclusive, ele tem um poema, não pus aqui, que se chama Eclésia, ele fala: Berenice, Berenice, Berenice. A igreja toda em curvas avança para mim. Quer que eu comungue no socorro. O que é isso, né? Então, erotismo, legal. Pois é, eu procurei alguns que mostravam Murilo mais do final do livro Convergência, que é o último livro dele, porque está mais próximo do que aconteceu com a linha do concretismo. Então eu trouxe mais essa linha para vocês, tá? Vejam ali o poema As Válvulas, está no livro Convergência, que é dividido nos murilogramos, nos grafitos e a parte da sintaxe. É um livro que eu sugiro que vocês leiam para entender o Murilo tardio. E depois desse ainda teve uma hipótese publicada em italiano, que chama Outra Linguagem, do Murilo angustiado com a guerra, com a vida na Europa, com o mundo. Tá? Esse Convergência, eu vejo o Murilo alegre. O Murilo que, e viva eu que inauguro no mundo o estado de bagunça transcendente, que é uma frase muito importante dele. Sem querer, eu vou citar milhões de frases de Murilo, não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Olha o que ele diz. As válvulas da válvula, as válvulas da vulva, as válvulas da viola, as válvulas do vulgo, as válvulas do povo, as válvulas do povo, as válvulas da valsa, as válvulas da viúva. A insinuação é clara, né? É só ligar o primeiro com o último verso, não é? E também por criar conceitos via os murilogramas. Eu gosto mais dos murilogramas. Os grafitos também são recursos do livro Convergência, inclusive redefinindo a categoria gramatical. Olha o que ele vai fazer com a palavra lua. Olha o que o Murilo faz, gente. É um livro lindo também, a Contemplação de Ouro Preto. O que não é bonito? Ontem a minha filha ligou e falou: eu não posso conversar com você. Ela falou: porque eu estou lendo Murilo Mendes. Mãe, você já leu? Não, estou lendo hoje. É aquela coisa, você começa a ler, não dá vontade de falar, seja bem-vinda, não. Vamos ao verbo que ele vai criar. O poema é A Lua de Ouro Preto, do livro Contemplação de Ouro Preto, né? Olha, vamos lá, né? Um convite que eu vou já, né? Luar é verbo, substantivo quase não é. Viram como ele também metapoético? Como ele explica, fala o processo da criação, trabalha até com classe gramatical, né? Então, é importante esse conhecimento para entrarmos na obra do Murilo Mendes. Lua luarenta. Oi, gente, o que é uma lua luarenta? Melosa, gostosa, quente como diabo, não é? Eu acho assim a lua luarenta, não é? Estou falando dentro da mineridade. Nós gostamos de uma lua luarenta, vermelha enorme lá no céu. Quando aparece lua, eu vejo nos grupos, todo mundo, a lua está linda, está grande, a lua não sei o quê. Ela chama atenção, né? Com risco, e risco, e risco. Bem, por criar texto, poema, com a arte do desenho. Veja como é que monta o desenho ali. Olha, também está em convergência.
no 7223. Eu só estou indicando por essa edição aqui da obra completa, eu estou nela, tá? Eu sou citada nessa edição. E vejam só, formidável, até entre os ouvidos, formidável, formadável, formadóvel, formadóvel, formodóvel, formidável, formidáctil, formidáctil, formidança, formadança, a dança da forma que ele faz ali, que ele constrói. É um desenho, você pode recortar, colocar, é só colocar num painel que vira um quadro, não é? Esse é o poema quadro do Murilo Mendes, são 23 palavras, não coloquei todos, sempre, óbvio, escassez de tempo, didatismo. Bem, para o poeta, na página 738, existe uma expressão que eu gosto muito dele, ele fala assim, gente, olha, a palavra nasce-me, fere-me, mata-me, coisa-me, ressuscita-me. A palavra que ressuscita a gente é da condição de vida. E nós trabalhamos com a palavra, todos vocês que estão aqui, né? Como nós somos privilegiados, né, mestra? Sim, como? Vejam, o Fernando está estudando agora filosofia também, o Maurício também estuda, não sei mais quem estuda aqui. O Murilo trabalha com questões filológicas, filosóficas, tem convergência. Olha o que ele fala. A palavra cria o real. O real cria a palavra. Olha, só isso aí poderíamos passar a tarde discutindo aqui no Café com Poesia. Não é? Sugiro que se um dia a gente faça. Se a palavra cria o real ou o real que cria a palavra. Não é? Também por ressignificar nomes de forma lúdica. Gente, isso é lindo. Poético, com metáforas que eu falo que são mais que metáforas, são até metonímias, porque são ideias contrárias que se unem. Eu vejo isso, hoje eu dou muita importância ao processo metonímico por causa das eugravias, Alice, né? Então, eu acho importante perceber isso aqui no Murilo. O discurso minimalista hoje nos exige esse olhar, não é? Vejam aqui o queijo. Vocês vão falar, Marisa, mas você não vai estar falando da poesia dele, vai falar da prosa. Pois eu vou dizer, prosa poética. Sempre. Tá? Vejam ali, o queijo. Minha mais remota ideia de eternidade talvez me tenha sido fornecida pelo queijo, que resumiu meus olhos, o círculo e a brancura, elementos básicos de eternidade. Então, círculo, brancura, conceito de eternidade. Em vários poemas, ele mostra o desejo de vencer tempo e espaço para alcançar a eternidade. Ele está vendo no queijo esse resumo, não é? E ele diz, que decepção. Quando soube, o círculo já foi inventado há muito tempo. Eu julgava que eu tivesse descoberto. O poeta é ótimo, né? Ainda tem coragem de se dizer inventor. Né? E eu achei que eu que descobri essa história de círculo. É óbvio que esse discurso do humor em Murilo é muito refinado, né? Extremamente refinado, mas vocês vão ver aqui, ó, ele utiliza de aforismos. Vocês estão na mesa de vocês, eu dei um aforismo para cada um, que está no livro-chave, que é o Discípulo de Emaús. Esse livro, na verdade, ele sozinho desvendaria Murilo Mendes para a gente. Porque cada um dos aforismos diz de um dos enfoques que o poeta tem em sua obra. É incrível esse poder do poeta no meio da vida, está lá nos 45 para frente, começou aqui em Juiz de Fora, está ele lá,
fazendo o discípulo de Maús com os aforismos. Não é? A gente costuma ler o discurso bíblico, os versículos bíblicos, não é? E os aforismos têm uma coisa importante, tem uma função crítica, desveladora da ideologia muriliana em se olhar sobre as artes. Veja algum dos aforismos. Você quer ler o seu aí, Ana? Ana lá, lê o seu. Eu tenho um aforismo para cada um. Lê o seu. Vou ler. Cristo é o metteur en scène do mundo. Escolhi bem um francês para a Ana, né? Cristo é o metteur en scène do mundo, não é? Essa questão da religiosidade, da cristandade, da presença do Cristo, é muito presente em Murilo, que almeja a segunda vinda de Cristo sobre a terra. Alguém quer que ele volte um dia, e foi oportuno que seja o seu, Ana. Alguém gostaria de ler o que está em mãos? Eu. Denise Doro, depois. Eu adorei o meu. A revolução é a confusão entre os meios e o fim. Então, a revolução é a confusão entre os meios e o fim. Você vê o conceito, a ideologia dele, o que é revolução. O Tadeu quer ler o dele. Eu quero ler e dedicar esse aforismo a todos os meus amigos professores aqui presentes. Instrução e educação, elementos de economia moral. Muito lindo. A gente tem que aplaudir o Murilo, não tem? Tem demais, gente. Rosângela, você quer continuar? A vida espera muito mais do que a morte. Nossa. Gente, você pode até explicar, meu irmão. é a existência da tese, né? A existência é aqui e agora. Uma frase. Né? O indício do erro é o cansaço. Ah lá, ele já está no indício do erro. O indício do erro é o cansaço. Muito. Maravilhoso. Professor Vinícius, você vai. Não pode. Maurício. A vida humana é um código, mas Deus nos fornece elementos para decifrá-lo. Uau! Ele crê, na verdade, né? Eu acho isso importante. Murilo passou por uma religião bem diferente, o catolicismo, mas ele passou por um cristianismo, por uma fé diferente. Ele passou por uma fé diferente que a gente diz que é um cristianismo humanizado, é um cristianismo secularizado e que é diverso da maioria dos focos sobre religião. Ele acredita no ligar de novo um homem com o mundo. O Renato. Deus é tão elegante que não aparece para receber aplausos. Manda os santos em seu lugar. É lindo demais. Eu adoro. Olha o humor dele falando de Deus, gente. É tão elegante que manda os santos no lugar. Quer ler também? Quem quer ler? Eu. Aí estou pegando os santos. A humanidade não tem sido outra coisa senão um homem submetido aos reflexos do ambiente dentro do tempo. Veja bem, nós que estamos vivendo hoje, a Alice disse que vai ler, nós que estamos vivendo hoje essa questão, né, do meio ambiente, do engajar-se no mundo, do ser homem, né, e ele que é um homem poliédrico, esse texto, você veja, gente, eu fico encantada, essa uma única frase diz uma tese. Você que é professora de filosofia sabe muito bem isso que diz, né? Aqui, vamos trazer o nosso querido Sartre aqui para a questão? Hoje não. Ela é sartriana. Alice. Não se deve tentar mudar a estrutura da sociedade civil antes que certas hipóteses da ciência sejam transferidas para leis. Aí ele é duro, né? Ele é duro. Ele, quando tem que falar, fala também. Não é? A mulher é o grande campo artístico do homem.
Uau, sabe o que ele fala? Tu és mulher. O quinto elemento. Quais são os outros elementos? Água, terra, fogo, ar e a mulher. A mulher. Tu és o quinto elemento que será bebido pelo poeta. Eu achei meio machista esse livro, mas tudo bem. Ana. Onde não há caridade, há inferno. Nossa, gente, a cada frase dele, vocês, alguém mais quer ler ou posso continuar? Açãozinho. Ele é assim, ele não deixa a gente sair dele. Vai, Açãozinho. Tal amor, tal vida. É isso, né? Tal amor, tal vida. Quer falar? Olha, quem quiser falar, levanta a mãozinha para eu voltar. Pode dar. O homem é movido a motor. Ah, mas é o motor da alma, né? Que é a poesia, que é a literatura. E depois eu continuo passando, queria ouvir as meninas também. Você nem ganhou o poema, né, Amada? Não, porque, mas tem ali para você. Então, eu separei alguns, mas eu acho de vocês já se apropriaram dele. Na medida que você escolhe, vira seu. Olha, o homem é um ser eminentemente teatral. Eu acho também. Não é? É o seu? É o dela. O conceito primordial da arte encerra a ideia de equilíbrio. Passaremos do mundo adjetivo para o mundo substantivo, porque as palavras têm concretude para ele, têm força. Olha o outro, a melodia é o centro da música. Essa é a arte de Murilo. Ele vai falar de música, de dança, de todas as artes. Vejam, só não existe, essa falta de. Só não existe o que não pode ser imaginado. A gente imagina, e cria, faz, acontece, né? Esse encontro, vocês imaginaram que eu ia colocar vocês todos na dança para poder participar dessa coreografia muriliana comigo? Não é? É assim que o Murilo faz conosco, não é, Maria? E a pintura se exprime pela forma e pela cor. Esse eu assustei. Não pela poesia. Por quê? Ela produz a poesia, como a roseira produz a rosa. Naturalmente, sem intenção. Eu acho genial, quando ele faz umas afirmativas, a gente leva susto, mas depois vê onde ele quer chegar. E aqui ainda, fora da norma que eu resolvi infringir, né? Porque, e viva eu que inauguro no mundo estado de bagunça transcendente, já falei, né? Tenho que falar da equifrases. A equifrase é um processo que tenho trabalhado há muito tempo. Eu tenho uma amiga que pesquisa comigo, que é a Leila Barbosa, que eu fiz de tudo pela vez. Esperei até agora para ver se ela vinha. Mas por causa desses degraus ela não veio. Eu falei, são os degraus da fama, Leila. Suba que você vai gostar. Mas não convenci. Tá? Então, a equifrase, quem me ensinou foi o professor Jacinto Lins Brandão. Lá num congresso que eu fui em São João del Rei, e o Klaus Kliver, que é que moldou o termo, né, que levou para o congresso, e o Jacinto me apresentou, e depois apresentou aqui no antigo ICHL da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a equifrase é o quê? É o diálogo. Há várias formas de diálogo. Do verso com o desenho, do poema com uma prosa. Existe uma série de equifrases que eu falo disso, vou fazer a minha propaganda. Nesse livro que está aqui, A Trama Poética de Murilo Mendes. E que eu mostro como é esse processo, tá? Que eu não vou dizer na totalidade. Bem, está no livro Invenção do Finito, é o livro que eu amo, não sei se vocês gostam. É um livro do Murilo que ele recria com palavras o que o pintor desenhou. Ele vai pelo mesmo processo do pincel, só que com palavras. Estou te tampando, né, Maria? Não, pode ficar. Em que há um diálogo entre, por exemplo, a pintura e o texto do Murilo. A crítica da obra do poeta. O poeta escreve com palavras o que o pintor traçou com o pincel. Aí eu resolvi separar um som do Horácio.
Eu gosto de todas as pinturas que compõem o acervo do MAM, do Museu de Arte Murilo Mendes. Conheço todas as obras, mas eu trouxe só uma obra, achei um absurdo, mas foi. Tá? Eu trouxe o Dorácio. O Dorácio é um pintor que tem uma característica da inovação, do arrojamento, dos traços lisos. Olha só, Dorácio e o quadro. A obra de Dorácio, isso aqui é Murilo Mendes falando, Invenção do Finito. A obra de Dorácio, Felícia corrente abstrata concreta, valendo-se ainda de contribuições anteriores. Abstrata, concreta. Que a abstração acaba virando uma concretude, ele cria um corpus no seu desenho, não é? Valendo-se de contribuições anteriores, do tempo em que certos artistas capitais se dispuseram a planificar o quadro, situando como um objeto autônomo. Eu que trabalho com patrimônio, sei a importância que o quadro é um patrimônio, existe patrimônio integrado, patrimônio móvel. É um patrimônio móvel, mas que exige cuidado, né? A preservação, quem mexe com cultura precisa saber que você produz, divulga e preserva, né? Quem fala isso é Ana May, uma grande estudiosa, ela é uma arte educadora. E vocês têm aqui o Dorácio de novo se doando como objeto autônomo, Dorácio de novo a mim. A pintura sai agora de sua fase experimental. E o artista de hoje não é mais um homem a priori, é um homem a posteriori. Gente, essa é a obra do Dorácio que eu trouxe. Essa é a do Mão. Tá? O Murilo fazia crítica de arte. Então, atrás dos quadros, tem muitos deles, tem a dedicatória do autor para o Murilo. E um acervo singular por isso, porque tem a Biblioteca Origem, lá naquele lugar que eu mostrei, contígua à sala Leila Barbosa e Marisa Timpor, como também o que está na reserva técnica tem esse valor de serem obras doadas para o crítico de arte Murilo Mendes. Daí Murilo ter virado um colecionador. Um poeta colecionador, ele tem uma qualidade única. Ele coleciona não só as ideias, como também os quadros, como também as obras, e coleciona até as revoluções. E ali pus que essa é uma entre as obras de Murilo Mendes. Tá? Dorácio é de 27 a 2006, valoriza a cor, a diversidade, com uma proposta do Rainbow NW. De modo muito particular, a escrita visual de Dorácio é composta por cruzamentos e estruturas sobrepostas, de linhas coloridas, sinuosas, que evidenciam sua ligação crítica de cunho muito pessoal. Com o quê? Com futurismo. Porque vai para além, né, do Murilo. Veja, surgiu uma visita, eu não fiz a propaganda, da UFJF saiu hora, com uma didática. Não, hora com uma didática. Ah, sim, desculpa. Hora com uma didática. A hora agora, foi isso que eu escrevi, porque como eu tive que reescrever, nem tudo eu lembrei que eu tinha escrito antes, né? Eu acho que eu lembrei muito. Hora com uma didática e bela exposição que eu fosse vocês, eu ia ver, que se chama Nery, para sempre, Ismaelíssimo. Adoro esse Ismaelíssimo. Tá? E é isso mesmo, Ismaelíssimo, dentro do texto. Tá? É uma tendência importante que tem ali nessa exposição. O Murilo viveu na Europa. Ele casou-se na Europa com a Maria da Saudade. Chegou a hora de eu falar disso. Né? Porque agora vocês estão curiosos de saber quem é esse cara, né? Esse carinha, ou seja, o Murilo Mendes, com toda a intimidade que eu falei, né? Murilo Mendes é um poeta nascido em Juiz de Fora, 13 de maio de 1901, essa data importante, né? 13 de maio, que é mais abolição da escravatura, dia de Nossa Senhora de Fátima, que mais? Aí vai por aí, né? Um dia festejado, né? E o dele foi em 1901. Você veja, o homem do início
do século XX, né? Portanto, 123 anos atrás. E faleceu quando? 13, olha o número 13. 13 de agosto de 75. E foi enterrado em Portugal, no cemitério dos Prazeres, com uma lápide escrito poeta. Eu fui lá ver, óbvio, né? E então, eu fiquei esperando. É só uma lápidezinha, num conjunto de mortos que tiveram sua importância. Ah, mas aquele para mim é o mais importante. E eu estou lançando cada vez mais um movimento para nós trazermos para o Brasil os restos mortais do poeta, trazer para Juiz de Fora. Entendo que nós temos essa obrigação. Bem, isso é para quem crê nisso, porque quem a gente acha que já passou, né, a alma está desprendida, como promete, mas existe esse ritual, tá? Bem, ele foi casado, né, com a poeta portuguesa, eu não falo poetisa, moça, com a poeta portuguesa Maria da Saudade Cortesão Mendes, que me ligava e dizia: como está o clima em Juiz de Fora? Estou aí. Roupa que levo? De frio? Ou aí o clima agora está verão. E aqui chegada, ela queria saber das novidades da moda também. Mas uma mulher antenada, que andando comigo no meu carro falou: me entristece ver o que está acontecendo com os prédios de Juiz de Fora. Eu falei: olha acima da Marquise, Saudade. Aí ela olhou. Eu falei: está ali a história de Juiz de Fora. Embaixo é uma nova história, um novo tempo. Aí ela acalmou. Mas eu tive que usar esse artifício, né? O que está abaixo da matriz só a Deus pertence, nas Marquises. Mas acima pertence a história da Belle Époque de Juiz de Fora. Não é? Ela falou: façamos, pois, um vídeo e com essa história acima das Marquises. Eu falei: faremos. Só que eu não fiz. Bem, ele foi contratado pelo Departamento Cultural do Itamaraty e atuou na Europa como professor de literatura brasileira nas universidades de Roma e Pisa, junto com a Luciana Stegno-Pick, uma grande amiga, que todos os dias, na hora do jantar, estava lá no Molino jantando com ela. Um dia ela contou, ou conversando com ela, que ela viu que aquele dia estava diferente. Foi quando o Murilo morreu. Marcou pela ausência do amigo. Murilo é aquele que preza a amizade. Nesse nosso livro, Ismael Nero, Murilo Mendes, Reflexos, nós trabalhamos com a teoria, nós somos, eu e a Helena, nós trabalhamos com a questão da tradição aristotélica, que ensina que a amizade é essa possibilidade da equidade. E ele e a Luciana Stegno-Pick tinham essa equidade. Era um ponto muito importante. Ele é participante da renovação poética da nossa literatura, veja onde? No modernismo, direcionando-se para o pós-modernismo, por ser um esteta que nos faz afirmar que existe artes de Murilo Mendes. Com preâmbulo nós já vimos isso, e com pouco que nós andamos aqui também já ouvimos. Por ser um poeta de muita produção e por ser um criador em busca da invenção, é que nós vamos lê-lo aqui agora um dia, se der tempo um dia, em sua faceta mais atual, que busca inovar e oferta de seu produto. Na literatura, o poeta inventa como um desenhista. Ele desenha, gente, você vai ver que ele é um artista, inclusive do pincel também, além da palavra. Aí isso é engraçado. Quando nós estávamos no antigo MAN, fazíamos o projeto Murilo vai à escola, chegavam as crianças e falavam: não, eu quero conversar com o pintor, quero falar com o Murilo Mendes. Eu falei: está na outra dimensão. Como assim? Eu falei: pois é, ele já morreu, mas aqui tem um monte de obra que você pode ver. Essas coisas, episódicas que a gente vive trabalhando com um poeta desse teor. Pelo livro, vocês vão ver que suas palavras, suas imagens, seus poemas
trazem esse processo inventivo, esse processo artístico de liberdade, e que alguns dos seus livros são objeto da minha análise, nesse entardecer aqui do mês de julho, no Café com Poesia e Arte, por serem livros de poemas ou de prosa, sempre poética, por conterem o processo muriliano da construção, destruição. Isso é importante porque também Murilo compartilhou as vanguardas europeias. E esse processo da construção, destruição, vocês veem que ele desconstrói para construir. Ele monta o verso, ele monta a palavra, monta sentidos nessa revisão da arte que ele faz, com um método de abordagem que eu já lhes mostrei. Não é? Vai dar para terminar aqui. E ele optou por uma leitura que deseja atar as pontas entre o texto apocalíptico, alegórico, lúdico, vocês estão vendo, místico, erótico. Eu mostrei todas essas fases no preâmbulo, não é? Eu acho ótimo poder falar no preâmbulo, né? Porque aí você fala o que você quiser. Com o espírito vanguardista de romper com o grosso da coluna, porque era o espírito da vanguarda de 22 aqui no Brasil, de todas elas, né? Eu não vou remar, senão eu dou uma aula sobre vanguarda aqui agora, não vou fazer isso não, tá? Levando a reflexão sobre o que se disse, a tônica dessa poética de uma dualidade visceral. Como seria isso? Da criação, de uma arte pessoal. Ele traz o A, mas também o B. Ele tem um poema lindo, os dois lados, eu amo esse poema também. E que ele mostra que de um lado tem uma coisa, do outro lado tem outra coisa, essas duas coisas se complementam. Não é? Leiam Dois Lados, de Murilo Mendes. Não vou ler agora. E essa tendência à ruptura será ainda um fio condutor do texto muriliano às tendências modernistas, manifestadas especialmente nas primeiras décadas do século XX. Agora eu abriria, só para vocês terem ideia, ó, leitura da arte de Murilo Mendes, e a Laís Corrêa de Araújo conversando com ele. Laís é uma das biógrafas dele. Laís é tia da Valquíria, aqui de Juiz de Fora, e nós a trouxemos aqui várias vezes. Ela tem um livro, uma coleção que eu sugiro que vocês conheçam. Não sei se vocês conhecem aquela coleção dos poetas modernos, tem o Drummond, tem o João Cabral de Melo Neto, a Cecília Meirelles e o Murilo Mendes. E o Murilo Mendes ficou por conta da Laís, tá? Que era uma estudiosa dele. Eu tenho esse livro. Ela diz aí, acredita nessas formas híbridas de expressão, poesia, pintura, poesia, escultura, etc. Acha que o poeta é um desenhador, desenhista da linguagem? Eu mostrei que ele é, né? O formidável, o formidor, e assim vai. Né? Acho, olha o que o Murilo respondeu, gente, olha, esse menino é danado, né? Olha, acho que as fronteiras da arte hoje tornaram-se muito fluidas. Todas as invenções, todas as tendências, todas as rubricas são lícitas. Sou terrivelmente eclético. Não sou contra as propostas, programações, mas, em última análise, o que conta para mim é a realização. O instrumento básico do poeta é a linguagem. E agora, Convergência, só o que ele fala? O último livro publicado em vida. Convergência é um livro de poesia concreta? Nós que estudamos Irmãos Campos, que estudamos concretismo, que temos na Academia Gisforana de Letras um Joaquim Branco, dos grandes poetas concretos desse país, faz parte da nossa academia como membro correspondente. Eu já trabalhei muito com a obra dele. Aqui pergunta, acha que Convergência é um livro de poesia concreta? Não. Ele falou que não é. Ele fala, é um livro que resume, a meu ver, as experiências de 22, de 30, veja, chegou lá no período que já entra o regionalismo, ou uma parte mais tardia da poesia modernista, e que revela a influência dos concretos e da poesia praxis. Né? Nós tivemos
uma série de produções no Brasil que os irmãos Campos divulgaram tanto, né? E em Convergência estão, já disse, Murilogramas e grafitos. Agora seria o homem e sua época, o aforismo que a Neuza leu para a gente. Esse pedaço eu falo um pouco do caos na obra dele, o sagrado e o profano, a idade do ouro, com esse cometa Halley passando, porque ele ficou encantado com a passagem do cometa Halley. Esse cometa Halley é do nosso amigo Léo, que era professor na universidade, que fazia parte dos pesquisadores do MAN. Esse é o dele. É a noção irreversível da passagem do tempo. As têmporas da Antonieta, as têmporas da Begônia, as têmporas da Romã, até esgotar a palavra. Olha como ele vem. Temporizemos. Revisão da origem da música. A origem do nascimento do ego, a presença da mulher. Ele tem umas mulheres ótimas, como a Sebastiana, aquela que ensinou a ele o Quindum Sererê. Quindum Sererê, Quindum Sererê. Murilo trabalha com música também. Então vamos lá. Etelvina, símbolo da terra que trouxe o fogo, não é? E o Quindum Sererê. O mundo dionisíaco da música faz parte do processo da iniciação desse poeta. Sabe o que ele fala? Ah, nasci coisando, nasci com a música. É um dos aforismos do já citado livro do Ciclo de Anos. A palavra outrora, naquele tempo, antigamente, há séculos, impressionaram-me muito. Eu tinha essas coisas, invocava com a palavra e trabalhava até esgotar. Como foi a palavra tempo, no temporizemos, né? É mil coisas, é uma delícia, Murilo, né, Maria Helena? Tem pouco a gente estudou tanto esse poeta. O poeta Murilo Mendes, ao conciliar os contrários através da memória, anuncia Deus. Sabe quem é Deus para ele? Abolidor dos contrários. Liberta do acordos tácitos pelo sistema linguístico, faz aproximações fônicas, que eu já falei, formidável. Aí esse aqui é divertido, por isso que eu trouxe. Ele fala, ó, sujeito para falar bem. Essa turma é que não serve. O resto só tem garganta. Conosco sim, bandolim. Conosco sim, bandolim. Conosco sim, bandolim. Que eu respondo, conosco não. Não, violão. Não é? Esse poeta tem esse humor, dessa mineridade, que a gente fica esperando encontrar nele. Está ali, né? É o poema piada, que era tão comum no movimento modernista brasileiro. Aí, seu Delício, o abismo dos aliás. Ele brinca, ele pegou a palavra aliás, é bom, né? Ele fala, o abismo dos aliás. Cotichicó empregava impropriamente o advérbio aliás. Por exemplo, disse Marieta que aliás não ia sair. Esse aliás, assim, saía do bolso, né? Então ele usa isso no seu texto. Aliás, a antropologia estrutural e a linguística aliadas, aliás, talvez possam responder, aliás, em um futuro distante, assim vai. É uma brincadeira do aliás, que eu acho ótimo. Aliás, aí sou eu falando aliás do Murilo, né? Murilo é extremamente visionário. Nesse sentido, abre-se um caminho. Percorrê-lo torna-se tarefa do homem preocupado em solucionar-se. E nesses tempos de intolerância, eu sou polêmico, que nem ele também, de violência nas ruas, de fogo no museu, a esperança estaria onde? Na realização do equilíbrio entre as funções primitivas e a organização cultural, sem que o prato da balança pendesse para um outro lado, sem que a irracionalidade irrompesse como potência arrasadora, sem que a civilização oprimisse com essa força massacrante. Entretanto, o poeta nos responde, para terminar, o homem é um animal reincidente, porque, de fato, a experiência, em inúmeros casos, não é aproveitada. Do contrário, desde muito tempo, nós não teríamos, por exemplo, guerras. E a guerra o angustiou profundamente no seu último livro, publicado em italiano. Aqui foi a bibliografia que eu utilizei. E aqui meu agradecimento ao Café com Poesia e Arte, na figura da
amantíssima Maria Helena Zeus, que eu tanto aprecio, aos organizadores, a equipe técnica, o Márcio, o Rogério, que estão aqui, os meninos que nos atendem, a todos vocês presentes, pela acolhida, pelo carinho. Muito obrigada.